Sem dúvida, Hebreus 12, 14 expressa muito da lei. E no capítulo 5 e 6 vamos tratar basicamente sobre isso. Hebreus 12, 14 diz: Segui a paz com todos e a santidade ou santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Continuando a nossa leitura bíblica, capítulo 5 e início do capítulo 6, eles são como a continuidade do capítulo 4, que trata acerca da oferta pela culpa. Eu quero destacar aqui 4 pontos para nós entendermos um pouco mais sobre isso. Iniciando o capítulo 5, ele vai tratar sobre os pecados ocultos ou não falados. No versículo 1 vai dizer o seguinte: se você vê algo, né? Se você viu algum delito, e você foi chamado para testemunhar e você não faz, você também é culpado de determinado delito ou ato contra Deus. Depois o autor vai tratar sobre pecados rituais, né? Que são impuros ou tido como contrários à vontade de Deus, também tocar em animais imundos ou imundícia de homem. Né? Tudo isso é mal aos olhos do Senhor. E esse é um dos pontos que a gente tem tratado, principalmente no vídeo passado, né, em que falamos sobre a confissão dos pecados e quando não fazemos isso, os males que isso nos traz. Então, pecados ocultos são terríveis e causam mal. Se você pode ajudar o seu irmão e você não faz, você também é considerado culpado. O segundo ponto que o autor vai falar é sobre as ofertas, né? Passando pelos animais, chegando até a farinha, né? Porque, de fato, todos nós pecamos contra o Senhor. Todos nós cometemos erros e não há ninguém que não possa dedicar ao Senhor ou se desculpar diante do Senhor. Havia os pobres e esses deveriam levar 2 pombinhos, mas se ainda assim não tivesse condição de levar os 2 pombos, o texto vai falar que essa pessoa deveria então levar um punhado ali de farinha, talvez ali um pouco mais de 1 quilo de farinha boa, né? Farinha que pudesse ser dedicada ao Senhor. Isso mostra que todos, absolutamente todos nós pecamos, conforme diz o texto bíblico, todos pecaram e necessitados estão da graça de Deus. E todos nós temos condições de dobrar os nossos joelhos, condições de estar diante do Senhor e pedir perdão pelo nosso pecado. Não há maior ou menor, deve haver disposição. O terceiro ponto vai falar sobre pecado religioso ou pecado contra o Senhor a partir do versículo 14. E aqui nós temos algo que é, é bastante delicado, não é? Porque são pecados ou são atitudes, né, feitas contra aquilo que é dedicado ao Senhor. Né? Há um exemplo muito claro em Mateus capítulo 21, versículo 12, quando Jesus ele expulsa os cambistas do templo. Né? Nós não sabemos de fato tudo que estava em volta ali, mas provavelmente haviam preços exorbitantes por animais, ou talvez animais que também não poderiam ser dedicados ao Senhor. Né? Ou seja, tudo aquilo que é para o Senhor e as atitudes são contrárias a isso são pecados contra Deus, é infidelidade ao Senhor. Por isso devemos estar muito atentos ao que pensamos ou falamos. A melhor coisa é guardar a nossa língua, tomar cuidado com os nossos sentimentos para não fazermos aquilo que é contrário à vontade de Deus. Já entrando no capítulo 6, é o quarto ponto, e aqui para a gente encerrar, trata do pecado contra o próximo. E aí fala sobre desonestidade, mentira, extorsão, roubo, falso juramento, ou seja, tudo aquilo que maltrata ou ofende o meu irmão.
E o ponto a entender é que isso é também pecado contra Deus. E não adianta querer estar diante de Deus sem pedir perdão ao meu irmão. Né? O texto vai dizer que se eu disser que eu amo a Deus que não vejo e não amo meu irmão a quem eu vejo, eu estou errado, eu estou em mentira. Por isso, Hebreus 12, 14 traz muito claro tudo isso que nós meditamos aqui. Capítulo 4, 5 e agora o início do capítulo 6, que é seguir a paz com todos. Ou seja, eu não posso pecar contra o meu próximo. Eu tenho que cuidar do meu próximo. Eu tenho que amar o meu irmão como Cristo falou. Amar o teu próximo como eu te amei e me entreguei por você. É esse o amor que Deus quer de nós. Então, seguir a paz com todos, se esforçar para isso. E também a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, esses são alguns pontos sobre capítulo 5 e 6, que é a continuidade do capítulo 4. Espero que essa meditação possa trazer um pouco mais de luz e entendimento à sua vida e Deus te abençoe.